capacitar continuamente. De olho na tecnologia, Bruno faz um curso online de robótica oferecido pelo Senai. Ele gerencia seu próprio tempo e descobre novas formas de aprender. Ele simula exatamente como que é uma aula normal, tirando dúvida com professores. Tem links no site que eu mando mensagem para professores, mando mensagem para os meus companheiros de trabalho, só tudo pela internet, que é a vantagem desse curso. O Senai e o SESI se consolidam como instituições de referência em educação à distância. Experiências como o Telecurso 2000 e a rede Senai de Educação à Distância respondem às demandas da formação profissional dos trabalhadores do país. Falta de tempo já não é mais desculpa para deixar de estudar. Nós é que fazemos o tempo. Não tem jeito. Se você falar, eu não tenho tempo, você realmente não vai ter tempo. Mas se você procurar as atividades, você vai conseguir achar tempo para aquela atividade, entendeu? E o conhecimento você tem que ir atrás. E quanto mais você procurar, mais você vai achar. E um conhecimento puxa o outro. Você vai ter vontade de fazer outro curso. Como os nossos telespectadores viram por esse exemplo mostrado nesse vídeo, o Senai está trabalhando não só na área de qualificação profissional, mas também ao nível de pós-graduação. Na verdade, é uma abrangência muito grande, como havia destacado o professor Alberto. Eu até queria perguntar a ele, professor Alberto, sendo o Senai uma instituição de abrangência nacional e com tantas escolas, como é que faz para manter o padrão em todas essas escolas? Em primeiro lugar, nós buscamos construir de uma forma coletiva, cooperativa, com especialistas de todo o país, as diretrizes para cada modalidade, para cada nível da educação profissional. Então, nós estabelecemos os procedimentos, as políticas, as diretrizes, de uma forma cooperativa e, depois delas serem validadas, são encaminhadas para o Conselho Nacional do Senai, que então baixa uma resolução e esta passa a ser uma orientação nacional. Além de estabelecermos as diretrizes, nós buscamos capacitar os docentes que atuam em todo o país. Esta foi uma dificuldade que se apresentou para nós inicialmente, mas superada logo com os recursos da educação à distância. Então, nós recrutamos, nós selecionamos, nós contratamos, por exemplo, um grande quadro de engenheiros, especialistas nas diferentes áreas tecnológicas, mas dominam o conteúdo, mas não são professores e carecem de uma formação pedagógica. O Senai, então, oferece uma licenciatura e este programa é desenvolvido à distância, em parceria com uma universidade de Santa Catarina, a Unisul Virtual. Então, tivemos, há 2 anos, uma turma com quase 500 profissionais de nível superior adquirindo uma nova habilitação, uma nova graduação, aí então como professores. Nos últimos dias, tivemos uma colação de grau em que todos os estados se reuniram virtualmente e juntos cantaram o hino nacional, receberam o grau conferido pelo magnífico reitor e participaram de uma solenidade em todo o país, simultaneamente, a colação de grau. E naquele mesmo momento lançamos mais uma turma com 700 profissionais que estarão recebendo a formação pedagógica, já que dominam o conteúdo. Mas esse conteúdo também, ele evolui. E para isso, desenvolvemos programas, em boa parte também à distância, de atualização, de capacitação em metalmecânica, em eletroeletrônica, em construção civil, em alimentos. Então, temos um grande programa para manter o corpo docente do Senai perfeitamente atualizado em relação às tecnologias que utilizamos. Então, na verdade, os telespectadores estão vendo que o Senai talvez é mais conhecido pelas unidades fixas, que os seus edifícios que tem, onde os alunos têm aulas presencialmente, estudam da maneira tradicional, mas também essa nova e importante área de atuação do Senai, utilizando
as novas tecnologias da informação e comunicação no ensino à distância. Por exemplo, o que o Senai faz em educação à distância, Paula? Que tipo de cursos, quais as áreas que cobre, quais os recursos que tem nesse caso? Podia citar alguns exemplos? Claro. Nós estamos trabalhando, então, com essa formação inicial de trabalhadores, a qualificação, aperfeiçoamento, cursos técnicos e pós-graduações. Isso para nós é muito importante. Nós estamos credenciados desde 2005 para educação superior à distância, exclusivamente com cursos lato sensu, pós-graduações lato sensu. Então, com a possibilidade de atendimento em todo o Brasil, dessa fatia da população que precisa já tem o nível superior e precisa estar constantemente se atualizando na área de gestão, especialmente, gestão para excelência, gestão na segurança de alimentos, gestão na questão da segurança de redes de informação. E isso, então, são cursos nossos que estão disponíveis, já estão rodando com turmas em todo o país e são pós-graduações. Como cursos técnicos, temos cursos técnicos na área de informática, que aqui no Centro-Oeste são mais difundidos. Porque, como o senhor sabe, cursos técnicos precisam de autorização dos conselhos estaduais de educação. Então, o processo dos cursos técnicos à distância, ele ainda está precisando de um pouquinho de amadurecimento do próprio entidades certificadoras e autorizadoras de cursos. Isso é um processo lento, a gente sabe, a grande conquista que a educação à distância já alcançou até agora. E uma linha de trabalho que nós estamos muito satisfeitos de estarmos iniciando, e esse ano foi um ano muito marcante para nós, são ações de educação à distância para pessoas com necessidades especiais. Nós estamos esse ano terminando agora um processo de validação de um curso de informática para pessoas surdas. Uma ação que está vinculada com o interesse nosso de inclusão social desse segmento da população, que domina a língua brasileira de sinais, que é a sua língua natural de expressão, de comunicação, e que percebemos, por inclusive demanda das empresas de contratação de pessoas com necessidades especiais, essas pessoas precisavam de formação profissional. Então, na educação presencial temos uma ação muito forte, o Sr. Roberto pode detalhar um pouquinho sobre isso, e na educação à distância começamos então agora a também tocar com essa opção, essa metodologia de trabalho. É um curso em ambiente virtual, é um curso com recursos digitais, multimídia e que traz o vídeo como a grande ferramenta de comunicação, de apresentação de conteúdos. São vídeos com utilização da língua brasileira de sinais para que pessoas surdas possam dominar todas as possibilidades de uso de planilhas eletrônicas, de textos, documentos de texto, apresentações de slides e, com isso, ter uma qualificação profissional na área de informática e, com isso, conseguir a inserção no mercado de trabalho. Isso é um trabalho muito importante, mas eu sei também que o Senai oferece um curso de informática para cegos. Como funciona isso? Isso daí é uma ação forte também, há alguns anos já que está sendo feito. Existem, o professor Roberto falou dos kits didáticos. São estruturas móveis que nós temos em dezenas de áreas tecnológicas. Nós trabalhamos com kits didáticos na área de vestuário, na área de alimentos, na área de refrigeração e na área de informática. E esses kits didáticos voltados para pessoas cegas, eles têm algumas características. Eles têm uma impressora Braille e eles têm no computador deles, que é um computador comum, como qualquer outro, um software que faz a leitura oral, de todos os conteúdos que estão nos documentos digitais ali dentro. Então, dessa maneira, a inclusão social de pessoas cegas, ela pode ser feita através da inclusão digital, porque esses cursos são preparados para que o nosso docente é preparado para dominar esse software e esse software utilizar em sala de aula para fazer a inclusão de pessoas cegas através dos cursos de informática. Desse trabalho, eu me lembro alguns anos atrás, na Universidade das Nações Unidas, que o professor Alberto referiu, quando eu fui reitor lá, nós tínhamos um centro de novas tecnologias na Holanda,
onde pela primeira vez, há vários anos, eu vi a primeira demonstração desse sistema e o software para que as pessoas cegas pudessem ouvir o texto, o que era simplesmente uma transferência dessa informação de imagem para som. E realmente foi um trabalho pioneiro e fantástico. Mas eu gostaria de saber, professor Alberto, agora voltando a outras atividades, além da educação à distância das escolas, eu sei que o Senai tem outras estratégias para levar a educação à população brasileira, através de ações móveis, através de algumas carretas e inclusive uns veículos especialmente preparados para levar essas oportunidades para aqueles que não estão, talvez, no mesmo lugar ou que estão afastados dos centros. E eu acho que isso é uma coisa muito pioneira que o Senai vem fazendo, inclusive no recente evento que tivemos lá em São José dos Campos, do Encontro Virtu Educa Internacional, tinha lá uma carreta do Senai à mostra. Porém, temos que fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida com o professor Alberto de Araújo. Voltamos com os nossos entrevistados de hoje, professor Alberto Araújo e Paulo Martini, do Senai, Departamento Nacional. Eu perguntava ao professor Alberto que nos falasse um pouco das ações móveis do Senai. Nós temos, professor Heitor, uma grande estrutura, uma estrutura com grande capilaridade em todo o país, mas o nosso país é maior do que a nossa estrutura. As demandas são maiores do que os nossos recursos fixos. Então, o Senai teve que projetar ações flexíveis para dar conta de toda a demanda. Então, precisávamos chegar a pontos distantes do território nacional. Não poderíamos construir prédios, construir escolas, porque os recursos não seriam suficientes para construir em todos os lugares e também não seriam necessários, porque o contingente, a população a ser preparada não era tão numerosa. Em pouco tempo, essa estrutura ficaria ociosa. Então, passamos a utilizar unidades móveis. Eu mencionei há pouco o navio escola lá na Amazônia, que vai até pela região de fronteira, acaba atendendo até os países vizinhos, porque muitas vezes o rio é quem faz a divisa ali entre os países, e o nosso barco da Esperança oferece cursos lá em toda a região amazônica. Mas construímos também unidades que são salas de aula, são laboratórios, alguns sobre rodas. É a maior dimensão que pode trafegar em estradas sem batedores. E essas salas, ao chegarem a uma localidade, elas ainda se ampliam, as paredes laterais, elas se deslocam e então temos ali todo o equipamento, com todo o conforto, com todos os recursos. Então são grandes unidades especializadas que podem ir atuar junto a um prédio do poder público, das guarnições militares ou das empresas oferecendo cursos. Que tipo de curso se oferece dessas carretas? Manutenção, por exemplo, de motores, de grandes motores, cursos de confecção do vestuário, cursos de informática, curso de alimentos, curso de panificação, cursos de comandos elétricos. Nós temos adaptado naqueles ambientes todos os programas que precisam ser transportados para esses pontos mais distantes. Mas há lugares também em que caminhões desse tamanho não podem chegar. Então, nós passamos a produzir, o Senai passou a produzir kits didáticos. São containers onde estão acondicionados os equipamentos e todos os recursos para a ministração de cursos. Esses containers muitas vezes podem ser transportados numa picape, podem ser transportados até num bagageiro de ônibus, desses ônibus maiores, podem ser transportados ali ou numa embarcação. Eles são levados e, abertos esses containers,
dali saem todos os recursos para a administração do curso. Concluído, aquilo se fez e se desloca para outro lugar. Nós já temos esses recursos até sendo exportados para países latino-americanos, para países africanos, em muitas outras instituições, além do Senai, têm utilizado esses recursos. Mas nós vamos além. Nós, além dessas estruturas físicas, como as unidades sobre rodas, como os kits, nós dispomos também de soluções com base na tecnologia da informação, como são simuladores. Então, bastando levar um laptop ou alguns aparelhos, ali estarão nos aparelhos os simuladores, onde os alunos aprendem a realizar as tarefas e as operações típicas de uma atividade profissional apenas com o uso do computador. Então, todas as soluções que nós encontramos, nós estamos utilizando para tornar flexível a educação profissional, já que a demanda é sempre ampliada diante das nossas ofertas. Nós estamos sempre sendo demandados a fazer mais e fazer melhor. Mas, professor Alberto, um diploma ou um certificado do Senai é muito valorizado pelas empresas e pelos trabalhadores. Mas essa certificação é exclusivamente dada no final do curso? Bem, nós temos os itinerários formativos que são definidos pelos comitês técnicos setoriais. Nós instalamos comitês técnicos setoriais que são formados por trabalhadores naquele setor tecnológico, por representantes das empresas, por representantes do meio acadêmico, por profissionais de educação profissional. Então, esse colegiado define os perfis profissionais e os itinerários formativos. E os alunos podem fazer cursos dentro desse itinerário, cumprindo esse itinerário, e ao final de módulos ou de etapas que têm alguma terminalidade e em que o aluno possa ocupar um posto no mundo do trabalho, ele pode receber a certificação daquela etapa, ou ao final do itinerário de todo o percurso. Mas há uma outra situação em que as pessoas aprendem ao longo da vida, com os seus parentes, no trabalho, sem terem frequentado a escola. E essas pessoas têm as competências, muitas vezes, não têm o certificado, e ficavam prejudicadas ao competirem com os outros que tiveram oportunidade de frequentar a escola. Então, a legislação permitiu o reconhecimento das competências adquiridas ao longo da vida fora do ambiente escolar. E o Senai lançou-se a construir um sistema de certificação de competências profissionais. Hoje, então, o candidato, o cidadão que adquiriu competências fora da escola, ele pode procurar o Senai e submeter-se a um processo de avaliação de competências. Então, se comprova a competência, ele recebe a certificação. E então, essa certificação que, de fato, como o senhor diz, ela é valorizada, a marca Senai é uma marca forte para a indústria, já que a indústria é quem dita as suas necessidades e comunica aquilo que precisa, então valoriza a marca Senai, mas se o cidadão adquiriu as competências lá na indústria mesmo, ele pode voltar ao Senai, submetendo-se à avaliação e receber o seu certificado. E prosseguir nos estudos, e prosseguir se formando. Portanto, aqui, caros telespectadores, está aqui